Plano Nacional de Imunização, intrigas presidenciais e super semana do Legislativo. Meu nome é Vinícius e seja bem-vindo ao último episódio do Papo Democrático desta temporada. No próximo já nos veremos em 2021. Fala galera, aqui é o Atanan e eu vi o Maia declarar DEFCON 4 do governo. Muito bom. Deixa eu dar um Google aqui pra saber o que é DEFCON 4. Não. Caralho, eu vou te você não viu o X-Men? Eu podia perguntar aqui pra vocês o que era, mas tô pesquisando no Google porque o Carlos disse pra mim googlear, mas... Obrigado! Olha aí, eu amo esse menino. Oi pessoal, Carlos aqui e eu preciso de uma retrospectiva dessa semana, amigo. O que foi isso? O que aconteceu na segunda-feira mesmo? Sobre a proteção do editor e em nome dos ouvintes desse episódio, aqui é quem fala é o Pedro Pitanga. Então, minha gente, falando de um pedaço do que aconteceu nessa semana, a gente teve a apresentação oficial do Plano Nacional de Vacinação contra o Coronavírus. E essa versão prévia que já tinha sido encaminhado para o Supremo Tribunal Federal na última semana. O Carlos, inclusive, comentou sobre isso no nosso último episódio. E por determinação do Supremo, foram incluídos novos grupos prioritários e a previsão da utilização da Coronavac, aquela vacina desenvolvida pelos laboratórios chineses e que tem a parceria com o governo de São Paulo. E logo após o lançamento do programa, o ministro da Saúde, Pazuello, se reuniu com alguns governadores e informou que a definição para uma data de vacinação vai depender da Anvisa em aprovar o registro das vacinas. Até o momento, nenhuma empresa, nem mesmo aquela que estão nas fases finais de testes, tinha pedido registro para a agência. A Anvisa tinha informado na segunda-feira que a análise dos pedidos seria feita em um prazo de até 10 dias. E nessa sexta-feira, de que nós estamos gravando esse episódio, a Câmara dos Deputados aprovou, por meio da MP 1003, a MP que cria um plano para a compra de vacinas contra a Covid-19, estabelece que agora a Anvisa vai ter 5 dias para autorizar o uso emergencial dos imunizantes que já tenham sido aprovados por alguma agência estrangeira. É claro que o Senado ainda precisa analisar a matéria. Outro ponto muito importante, que foi alvo de polêmica nessa semana, foi a necessidade de assinar um termo de responsabilidade para você receber a vacina no seu braço e ficar imunizado contra a Covid-19. E os deputados também decidiram que esse termo não vai precisar ser preenchido. E como eu já disse, a matéria vai ser analisada pelos senadores para saber se a gente vai ter que assinar ou não vai ter que assinar. Mas até lá, confiança na vacina e não vamos tentar virar crocodilo. Excelente, Atanan, excelente do radar. Sobre o termo, vale ressaltar que foi um pedido do Bolsonaro para o relator da matéria lá na Câmara dos Deputados, para que fosse colocado, e ele até em outro momento da semana, ele até falou que as vacinas não tinham necessariamente todo um descritivo de quais eram os efeitos e que por isso havia necessidade desse termo, E o presidente Rodrigo Maia falou que não fazia parte do acordo da tramitação da MP e por isso mesmo ele solicitou para que fosse retirado do texto aprovado. E sobre o Plano Nacional de Imunização que foi lançado, eu tenho 2 destaques que eu acho que vale mencionar. Primeiro é que dentro do Plano Nacional não existe um cronograma e esses cronogramas não delimitam datas exatas de quando vão ocorrer, o que é até meio atípico. Quando você estabelece um cronograma, você tem datas claras. Um cronograma sem data. Vai acontecer, mas eu não sei quando. Não, vai acontecer aí. O Pazuello tinha dito que a culpa era da Anvisa e também porque falou que tinha que ver toda essa questão de importação de insumos e tal, que agora nem vai precisar mais de licitação, então vai ser daquele jeitão à la Brasilis. E outro ponto, é sobre a fala dele, também repercutiu bastante. Eu sugiro para os ouvintes que puderem, acho que vale ver toda a live de lançamento, porque ele se empolga logo que ele fala sobre o tamanho, a dimensão do Programa Nacional de Imunização. E de fato, é muito grande, o SUS tem uma extensão enorme, tem uma logística que faz com que o alcance dentro da extensão territorial brasileira seja grande, E a gente teve outras várias campanhas de vacinação de grande projeção. Então ele se empolgou falando sobre a dimensão do Programa Nacional de Imunização e acabou falando algo que foi muito deslocado da realidade, Ele falou assim, pra que essa ansiedade toda de cobrar sobre a vacina? Isso repercutiu negativamente porque assim, a gente tá num contexto com aumento do número de mortes, com possibilidade de restrição, possibilidade não, já há restrições aqui em São Paulo mesmo, a gente está sofrendo com isso e o ministro da Saúde, na parte do seu discurso, fala que
não há necessidade nenhuma de ter ansiedade quanto à imunização, né? Eu acho que o Guedes, e até o Carlos pode comentar sobre isso, eu acho que o Guedes não concorda tanto com o Pazuello, porque ele, em ao menos 2 das entrevistas dele durante a semana, ele falou sobre a vacina pro ano que vem. Queria dizer que obrigado, Vini, por me jogar nessa fogueira aí sem me avisar. Mas assim, Mas, cara, a ideia da equipe econômica é que o desenvolvimento da economia só retorne 100% após a vacina, né? Com a atividade econômica. Com atividade econômica. Enquanto você ainda tem que manter a indicação de que você pode retroceder no processo de liberação da atividade econômica, você tem dificuldade para gerar confiança na economia, né? Então, eu imagino que o ministro realmente esteja um pouco preocupado com essa apresentação aí, mas eu acho que isso não foi nem o ponto mais preocupante, assim, da semana. Eu acho que talvez o Pitanga possa conversar com a gente sobre as indicações do STF e a gente ainda tem que falar sobre umas outras falas aí sobre a vacina, né? Carlos, no STF a gente teve o julgamento de 3 assuntos que chamaram a atenção. No caso, 2 partidos entraram com pedido de recurso ou até mesmo de constitucionalidade da questão da obrigação da vacina. E havia um terceiro julgamento assim que não veio tão à tona, mas chamou a atenção, que era sobre a possibilidade de não vacinação em crianças devido a convicções religiosas, filosóficas, políticas, enfim. Sobre o julgamento da obrigatoriedade da vacina, ficou bem claro no STF que há 10 votos favoráveis contra apenas 1 voto, que era do Nunes Marques, a obrigatoriedade da vacina ela poderá ser realizada, ela poderá ser utilizada. E eu quero trazer 2 pontos para vocês. O primeiro é que, antes mesmo da gente falar sobre Covid-19 e vacinação, algumas vacinas, inclusive para você viajar para fora do Brasil, são obrigatórias, senão você não consegue viajar, tá? Então, assim, vamos refletir sobre isso antes mesmo da pandemia. Mas sobre a pandemia, o ministro Ricardo Lewandowski, que foi o relator do assunto, ele deixou bem claro que, no caso, estados, municípios e a União têm o poder de promover, vamos dizer assim, determinadas sanções a pessoas que não querem se vacinar. Porém, a vacinação compulsória, ela não significa uma vacinação forçada. Então, nenhum policial, nenhuma autoridade pode entrar na sua casa ou pegar você pelos cabelos e te vacinar. Então, isso deixa bem claro que o STF entende que a obrigatoriedade da vacina ela é importante, e aí fica a critério dentro dos estados e municípios, quando até mesmo da União, em decidir como é que isso será feito em termos de punição ou sanção para as pessoas. E aí vale detalhar que o Atana trouxe uma informação muito importante em relação aos prazos da Anvisa. Ricardo Lewandowski escutou Flávio Dino, e aí no caso ele autorizou que, caso a Anvisa demore em dar uma resposta no prazo máximo em relação se as vacinas podem ser utilizadas ou não, os estados têm autorização para poder importar as vacinas. Então fica bem claro que isso é um ponto positivo, quem sabe, lá para São Paulo, João Dória, que, querendo ou não, essa semana foi muito procurado por governadores e também prefeitos para negociarem possíveis compras das doses da Coronavac, e ao mesmo tempo isso coloca uma certa pressão política ou até mesmo uma certa pressão judiciária sobre a Anvisa, que terá agora, caso se a MP passe no Senado, 5 dias para avaliar a viabilidade emergencial das vacinas contra o coronavírus. E assim, a gente não pode deixar passar também que a semana foi marcada por uma série de frases muito complicadas do presidente da República, né, em relação ao plano de vacinação. Complicadas é bom. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que eu dou péssimo exemplo, eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpo. Para que tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza. Lá, na Pfizer, está bem claro lá no contrato. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o chip, virar o jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que eu vou começar aqui a falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, não tem nada a ver com isso. O que é pior? Mexer no sistema imunológico das pessoas. Aí você pode obrigar alguém a tomar uma vacina que não se completou a 3ª fase, nem está experimental. O ministro Bolsonaro sabe muito das coisas, você é doido. Por que você tem um ministro da saúde, né? Você já sabe de tudo. Mas se for pra virar um super-homem aí, eu tomo também. Mas ó, o que eu ia dizendo é que
não só frases muito complicadas em relação à vacina em si, mas frases que geraram, digamos, algumas tretas do governo ao longo dessa sexta-feira, né? Porque essa sexta-feira valeu aí por talvez umas 2 semanas também, que eu acho que o Pitanga pode comentar pra gente no próximo bloco. Pois bem, nem tudo são flores na política brasileira. Essa semana foi marcada por muitas tretas e a principal delas acabou acontecendo entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente Bolsonaro. Lembrando que também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estava no meio, porque praticamente no final dessa semana, muitas notícias sobre o rompimento entre os dois presidentes das casas do Poder Legislativo. Então a queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se iniciou logo na quinta-feira, durante a famosa live do presidente no Facebook. Você pode ver, você está reclamando do 13º do Bolsa Família que não teve, sabia que não teve esse ano? Foi promessa minha? Foi. Foi pago ano passado? Foi. Mas o presidente da Câmara deixou caducar a MP. Vai cobrar de mim? Vai do presidente da Câmara. E o Supremo agora não deu dinheiro de disputar a eleição. Cobra dele. Isso foi um teste praticamente de estresse e Rodrigo Maia falou: ah é? No caso sou eu o culpado? Pera aí então. Relaxa aí. Vamos ver aqui então. E aí no dia de hoje, logo pela manhã, os burburinhos da Câmara dos Deputados e da Rádio Corredor, que não é a Rádio Câmara, acabaram indicando que sim, a MP estaria pautada e seria votada. Pitanga, lembrando, pessoal, que a MP1000 é a MP que trata da extensão do auxílio emergencial para 2021, que era já uma pauta que a oposição defendeu durante muitos meses. Se vocês pegarem os episódios anteriores, a gente falou sobre um período da Câmara em que nada estava sendo pautado. Saudades. Porque havia obstruções específicas, né? A gente reclama demais, né, cara? Não tem nada pautado, a gente reclama. Mas é porque é limites, né? Tudo é uma questão de equilíbrio. Já dizem os coaches do Instagram. E aí, a MP1000 era algo que a oposição queria votar, e aí por isso entrou em obstrução. A parte do governo estava obstruindo por outros motivos, que era lá a parte do orçamento, da comissão mista de orçamento e etc. Então, assim, o que aconteceu, na verdade, foi que o Maia, em tese, matou 2 coelhos, né? Numa cajadada só. Porque o que aconteceu na sexta-feira foi que ele pautou a MP1000, deu uma sinalização positiva para a oposição, que ele estava tentando trazer para perto de si por conta das eleições para a presidência da Câmara, em fevereiro. E do outro lado, ele gera automaticamente um desgaste para o governo, porque é o seguinte, a MP1000 é uma medida que é popular, né? Prorrogar o auxílio emergencial é popular. Exatamente, mas ela não é popular do ponto de vista fiscal, então ela é um peso para os cofres públicos e o governo muito provavelmente teria que atuar para tirar isso de pauta. Então, você meio que deu ali munição pro Maia poder fazer algumas coisas. E aí o que aconteceu ao longo do dia foi que o Maia retirou o item de pauta, mas terminou o dia postando nas suas redes sociais uma carta, né, indicando a formação de um bloco junto de partidos como PSDB, PT e PSL, justamente para as eleições de 2021 na Câmara. Então, assim, nós tivemos uma sexta-feira bem agitadinha. E eu só queria detalhar uma coisa. Maia foi o único presidente, não disse qual, que conseguiu juntar PT e PSL em um acordo. Vale até ressaltar que no pronunciamento conjunto que o Carlos comentou, né, que reuniu toda essa galera, tem 2 pontos, né? O primeiro é que no frame inicial lá de quem tava do lado do Maia, estavam os 2 pré-candidatos, né, desse grande bloco, né? Então o Agnaldo Ribeiro e o Baleia Rossi estavam bem próximos lá do Maia, então tinham esse foco. E a narrativa estava tentando aproximar, né, essa ideia de que esse grande bloco estava munido de princípios democráticos e também a ideia de alguma forma garantir a independência da Câmara dos Deputados em meio a um rompante autoritário. Então teve toda essa carga ideológica que vendeu a ideia de que era por esses motivos que eles estavam se conectando. Alas tão diferentes. Não, Vini, o nome do bloco, aparentemente pela carta que o Maia publicou na rede social dele, é União da Democracia e da Liberdade. Não sei se isso é um nome ou se isso é o mantra deles, vejamos. Que une PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede.
Esses são os... Quantos votos tem isso aí? As lideranças. 269, se não me engano. E aí, assim, apesar da gente estar falando isso, não quer dizer que obrigatoriamente o Maia está em um bom momento agora, porque outros acontecimentos marcaram essa Na eleição semana. dele, ele tinha o dobro de partido. Fica aí a matemática. Algumas coisas aconteceram nessa semana, como a aproximação do deputado Marcos Pereira ao bloco do governo, que tem como candidato o deputado Arthur Lira. E do outro lado, foram reforçados os indícios de que o Maia e o Alcolumbre não estão tão bem quanto já estiveram antigamente, depois que o STF rejeitou a possibilidade de que esses atores pudessem se reeleger. Isso porque, pelo que foi noticiado, o bloco do Alcolumbre teria entendido que o Maia não fez exatamente o que precisava ser feito, teria tido uma atuação questionável nesse processo. Insuficiente, talvez seja a melhor palavra. Isso porque o Maia falou ao longo de todos esses meses que não queria ser candidato, mas dava pra perceber que não existia um nível muito forte de certeza, né? E assim, principalmente nos últimos minutos ali, antes da votação, a postura do Maia era meio que... Pô, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Era o Maia de Schrödinger, né? Ele ia ser candidato Gostei. e não ia ao mesmo tempo. Gostei. Maia Dark. Exatamente. Então, isso levou aí a um grande atrito entre esses atores, o que pode, inclusive, influenciar na parte de negociações para a presidência em fevereiro. Porque a gente tem que pensar que o Congresso, as casas não são atores totalmente dissociados, né? As negociações, elas são amplas, elas levam em consideração tudo, o cenário completo. Então, blocos no Senado, blocos na Câmara. Não dá para dizer obrigatoriamente que toda essa manobra agora que aconteceu nessa sexta-feira é uma cartada extremamente boa do presidente da Câmara. Então, pessoas que acompanham o Papo Democrático, essa semana ela valeu por... Eu já falei isso antes, eu acho, em algumas semanas, mas essa semana especificamente foi uma torrente de aprovações que ficou parada nos últimos 3... Eu acho que o Congresso aprovou o que eles não aprovaram nos últimos 4 meses. Então... a gente tem muita coisa para comentar. O primeiro ponto muito importante que foi aprovado nessa semana é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que na verdade deveria ter sido aprovada na metade do ano. Tá em tempo ainda, tá em tempo. Ela foi aprovada durante essa semana por 444 votos a 10. E do ponto de vista técnico, é importante considerar que a LDO estabelece algumas prioridades para quando a lei orçamentária anual, que em geral é o que a gente está se referindo quando a gente fala do orçamento, for ser redigido e posteriormente debatido. A LOA também deveria ser aprovada até dia 22 de dezembro, mas como a gente já tinha dito aqui no papo, muito provavelmente esse processo vai ficar para 2021, porque já não tem mais nenhum espaço nas pautas para debater um tema tão complexo. Lembrando que aquelas tretas que a gente comentou agora há pouco sobre a base do governo na época obstruindo as votações, tinha relação com isso, porque é na comissão mista de orçamento que esse processo deveria acontecer. Comissão que não foi instalada. Então é isso, gente. Esse ano foi muito atípico mesmo. Na LDO entraram pontos como o programa Casa Verde e Amarela, e o texto também apresenta uma meta de déficit fiscal, mais uma vez, de 247 bilhões. Outras coisas que a gente precisa manter em mente é que a LDO prevê um crescimento do PIB pro ano que vem de 3,2%. Só que por mais que isso pareça bom, a gente precisa lembrar que isso é em relação a esse ano, e durante esse ano de pandemia, o Brasil teve uma queda do PIB de 4,4%. Então, no melhor dos cenários, a gente meio que se recupera, capenga ali, não obrigatoriamente. E muitos especialistas aí, né, inclusive o Instituto Fiscal Independente do Senado Federal, já disse que se Jesus voltar, a gente consegue o PIB do ano passado daqui a 3 anos. Ai, cara, muito fora a pedalada, né? Teve isso também. Pois é. E a gente também teve aprovação de matérias que são mini reformas, assim como aconteceu na semana passada, né? Então nós tivemos a aprovação da regulamentação do Fundeb, que eu sei que o Vini e o Pitanga têm algo aí pra comentar com a gente, do PLP das startups também, que entra nessa parte de projetos que são mais setoriais, além de uma série de indicações de autoridades que o Senado fez ao longo da semana, uma série de sabatinas para indicados do governo. Não, sobre o Fundeb,
Carlos. Eu acho que o saldo foi muito positivo, né? Ainda mais em comparação às intrigas que surgiram por conta da votação do texto na Câmara e também a polêmica envolvendo a possibilidade de que parte dos recursos, né, cerca de 10% dos recursos, fossem para instituições filantrópicas e também pertencentes ao Sistema S. Acabou que caiu durante a votação no Senado, né? E o que aconteceu foi uma grande mobilização, não só de organizações da sociedade civil, como Todos pela Educação, como também de alguns partidos, em torno dessa pauta, né, da retomada do relatório inicial do deputado Felipe Rigoni, no qual todo o Fundeb seria destinado apenas às escolas públicas, né, em especial de educação básica. E acabou que essa retomada, né, para o texto anterior fez com que houvesse uma mudança na votação na Câmara. Então a Câmara aprovou o texto original do Felipe Rigoni. Isso foi muito positivo e até vale ressaltar, né, a posição de parte da esquerda na semana passada, e muitos deles criticaram o deputado, mesmo ele tendo se colocado favorável, né, ao texto que ele redigiu sem as emendas do governo. Vini, o que a gente pôde observar foi que uma parte do governo decidiu romper um acordo e incluir essas emendas. E aí a gente pode falar que esse foi um dos processos de estresse que o governo teve junto com o possível presidente da Câmara dos Deputados, que está concorrendo para o ano que vem, Arthur Lira, uma vez que foi pautada na Câmara dos Deputados após também uma foto do presidente Rodrigo Maia junto com líderes da esquerda e do Centro Democrático da Câmara dos Deputados, como ele mesmo colocou, onde eles tentaram costurar um acordo. E aí vale lembrar que ainda o Partido Novo apresentou um destaque, isso é, tentou votar de maneira separada a inclusão do Sistema S e também dessas filantrópicas, só que acabou sendo derrubado, que pode ter sido também o fruto do bom argumento do Maia ou de uma boa conversa que o Maia teve com esses líderes. E aí também continuando já, como o Carlos muito bem falou no início, essa semana a gente teve uma série de sabatinas de indicados do governo para cargos e postos, só que a polêmica da semana em termos de Senado dessas sabatinas ficou por conta da indicação de um diplomata para a delegação de Genebra. Lembrando que Genebra é um dos postos onde nós temos a representatividade de importância porque trata justamente da ONU. No caso, Fábio Marzano foi sabatinado e durante o processo de sabatina na comissão, ele se recusou a responder uma pergunta da senadora Cátia Abreu, que gerou uma certa complicação e um certo posto de protesto por parte da senadora contra o indicado. Durante a votação no plenário, o senador Major Olímpio inclusive fez duras críticas a essa postura do diplomata em não responder a pergunta e inclusive aclamou bastante para os colegas votarem contra o nome de Marzano para a indicação. O resultado foi que cerca de 39 votos contrários a essa indicação acabaram sendo declarados e aí Fábio acabou sendo rejeitado, e então cabe a gente observar qual será o próximo nome que o governo irá indicar para o posto da delegação em Genebra. Uma outra matéria que foi apreciada e aprovada pela Câmara dos Deputados foi o projeto de lei complementar 146/2019, que dispõe sobre as startups. Então cria o conceito de startup, fala o que é, o que não é, se pode ser, não pode ser. E era uma matéria que estava sob relatoria do deputado do Novo, Vinícius Poit. Era uma matéria que já estava sendo discutida desde 2019, tentou ser discutido em 2020, mas aí a pandemia dificultou um pouco, mas acabou que algumas reuniões ainda foram realizadas informalmente e acabou sendo analisada nessa semana. Para quem é da área de tecnologia e investimentos e acredita que as startups vão salvar o Brasil e a nossa economia falida, é uma proposta muito importante, que também segue para análise no Senado Federal. A matéria sofreu algumas críticas aí, devido a alguns critérios que Poit direcionou no texto, falando que o entendimento do relator sobre o que é uma startup poderia dificultar o acesso a financiamentos e uma diversidade maior de empreendimentos que poderiam ser entendidos como startup. Então vamos ver o que os senadores dizem sobre a proposta. Boa, Tanan. Eu tenho só um comentário em relação ao texto, porque houve uma atuação, não só do Poit, mas de outros deputados pertencentes ao Partido Novo, né, de uma atuação de bastidores para tentar mobilizar outros deputados, em especial aqueles mais resistentes à aprovação do texto, para que esses não fizessem algum tipo de obstrução à votação em plenário, né. E uma dessas, ele foi até algo que o Vinícius Poit testemunhou em plenário, falando sobre quais articulações ele fez
fez junto à assessoria parlamentar do PSOL. E uma das coisas que surgiu até para mitigar e fazer com que o projeto andasse, né, foi a possibilidade de tirar do texto alguns tópicos referentes a questões de vínculos de trabalho dentro de startups, né. Aí um outro ponto que vale também ressaltar é que essa PLP das startups, ela também não é algo tão inovador assim, né, das normativas brasileiras, em especial porque alguns estados já têm discutido leis estaduais específicas para, de alguma forma, regulamentar ou criar incentivos para iniciativas de empreendedorismo e inovação, né, que a gente acaba acoplando nas startups, né? Então é o caso de Espírito Santo, que já tem uma legislação específica nesse sentido, e agora de Minas Gerais, que está em tramitação algo próximo a isso, que, salvo engano, já está em vias de ser sancionado pelo governador. E chegou o momento que nós jogamos os búzios na mesa e pensamos como será a semana da política brasileira e o que vai no meu radar para a próxima semana. Primeiro é um detalhe pessoal, né? Então eu vou casar esse final de semana. A gente tá gravando na sexta-feira, então eu quero saber como será a minha vida de casado. Haja coração, amigo. Faça a sua fé. Chama o Olodum, os tambores do Olodum vão abençoar o casamento do Vinícius. Então eu quero saber como será a vida de casado. Então a primeira semana de casado vai ser na próxima semana. E na política eu tô curioso para saber quais serão os desdobramentos em relação à vacina, né? Foi o meu radar da semana passada, sigo nessa. Ainda mais agora que durante a nossa gravação Donald Trump falou que a segunda vacina lá nos Estados Unidos já foi aprovada, a vacina da Moderna. Então os Estados Unidos já tem 2 vacinas e a gente ainda tá capengando nas todas as possíveis que estão aí no radar. Da minha parte, eu tô interessado em saber se o Vinícius vai voltar dessa semana aí me pedindo benção. Pedir benção pro pai. Tem que chamar de padrinho antes. Padrinho. You come to my house. Olha, que eu saiba, o padrinho tem que tirar o escorpião do bolso aí, dar umas coisinhas. Eu quero te dizer, Tana, inclusive que eu tô precisando da nova camisa do Corinthians aí pra 2021, entendeu? Então se quiser. Mas esse desgosto aí, isso aí o meu dinheiro nunca vai te dar. Eu presentei sua gata, mas não te dou presente do Corinthians. Eu prefiro dar um jogo de chá chinês. Olha, Carlos, eu tô precisando daquela ração lá que eu sou obrigado a dar pra gata, né? Então se puder dar um... Jesus amado. Mas enfim, da minha parte, vamos descobrir se realmente os parlamentares vão trabalhar na próxima semana, já que Renan Calheiros disse que vai e o Maia disse que pode ir e acabou que talvez eles vão. Então, desejo boa sorte ao Pitanga aí que vai trabalhar, que eu estarei de férias mais uma semana. Obrigado, Senhor Jesus. Eu queria dizer que no meu radar também era a mesma coisa aí do nosso querido Batanã, que inclusive roubou mais uma vez. Padrinho? Não, padrinho caramba. Padrinho não, né? A parte aqui do Congresso. Mas assim, olha só, é isso também, pessoal. A gente ainda tem que ver como é que vai ser essa semana. Se vai ter deliberação, se realmente é recesso, e se alguma outra matéria vai aparecer aí até fevereiro. Pois bem, assim como eu abri, antes de encerrar a sessão, gostaria de deixar bem claro que estarei de olho essa semana para ver se realmente teremos recesso em janeiro ou não. Além disso, as expectativas giram em torno principalmente de quem será o concorrente de Arthur Lira e o indicado do Rodrigo Maia, e ao mesmo tempo se teremos novas polêmicas ou até mesmo os projetos de última hora que serão protocolados por questões de birras presidenciais. É isso aí, galera. É isso. Que ninguém vira um jacaré. É isso aí, pessoal. Então chegamos ao fim do nosso 22º episódio e também da primeira temporada, neste primeiro ano de Papo Democrático, né? A gente queria agradecer muito a audiência de vocês durante esse período, de muitos aprendizados. A gente tá super na expectativa para ver quais serão as mudanças que a gente vai implementar pro ano que vem, e a gente espera muito contar com a audiência de todos. Então nesse período que a gente não vai estar gravando, a gente vai sentir muita saudade de vocês, e certamente vocês vão nos ver pelas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, falando um pouco sobre política e daquilo que pode surgir durante esse recesso de gravações do Papo, né? Então sigam a gente lá nas redes sociais, que a gente vai fazer alguns conteúdos bem especiais. Um deles já posso dar spoiler, a gente vai ter retrospectiva. Infelizmente vai ter muita coisa de coronavírus, mas relevem que vai ter coisa boa também. E com agradecimentos para nossa coordenadora de comunicação Beatriz Queiroz e a nossa designer Bruno Schiavocello, nós chegamos ao fim de mais um Papo Democrático.
Até 2021. Valeu! Valeu, até 2021. Seguimos firmes falando mal do governo. Feliz Natal e Ano Novo, gente. Tchau, tchau. Valeu, que 2021 seja um ano menos pior do que foi 2020. Um abraço. Não, e é até bom porque vale até um PS, porque essa semana o Lewandowski foi o cara, né? Ele foi lá na Suíça, pegou o prêmio de melhor do mundo e veio aqui pro Brasil garantir a obrigatoriedade da... Sabia, tinha certeza que ia falar disso. Cara, não dá. O cara ganhou o The Best e ainda decidiu a vacina, o cara é brabo. Proibir o Vini de fazer referência a futebol. Vocês vão ver. Eu prefiro comprar incenso importado do que... Se bem que vai ser bom, né? Porque aí tu lava as outras. Opa, isso é importante. Caralho, as camisas duras, mano. As camisas já saem andando sozinha pra Itaquera. Valeu, espero todos em 2020.2, porque se não tiver recesso é isso. Pitanga vai estar trabalhando no dia 46 de dezembro. Ele... Meu nome é Pedro Pitanga. Hoje é o dia 64 de dezembro de 2020. Eu não durmo há 3 semanas. O meu café acabou. Eu tô com falência no rim porque eu tô tomando muito energético. Minhas mãos tremem. Mas é isso. Estamos aqui acompanhando a deliberação na Câmara.